Olá a todos. O título do meu projeto é a espiritualidade, religiosidade enquanto estratégia de enfrentamento durante o período da pandemia de Covid-19 e a sua influência na saúde mental e emocional. A espiritualidade e religiosidade, elas são utilizadas enquanto estratégia para o enfrentamento de situações estressantes e adversas. O coping positivo espiritual, ele se refere aos benefícios do uso da espiritualidade e religiosidade enquanto estratégia de enfrentamento. Por outro lado, o coping negativo se refere aos malefícios que decorrem da prática espiritual religiosa no enfrentamento de situações adversas. A espiritualidade, ela é a dimensão do ser que se relaciona com o sagrado e transcendente. A religião são as regras e normas que facilitam o acesso a este sagrado e transcendente. E religiosidade, o quanto o ser segue determinada prática religiosa. Estudos indicam que a espiritualidade e religiosidade podem contribuir de forma positiva para a melhora do prognóstico do paciente. Os objetivos desta pesquisa foi compreender se a espiritualidade e religiosidade é uma estratégia de enfrentamento positiva para a situação adversa da pandemia. Este estudo tem uma abordagem quantitativa. Para a coleta dos dados, utilizou-se a escala de atitudes relacionada à espiritualidade, a escala ARES, e a escala modos de enfrentamento, a escala EMEP. A coleta dos dados ocorreu entre maio de 2021 e novembro de 2022. Esses resultados foram calculados pelo SPSS. Foram incluídos nesta análise participantes entre 18 e 65 anos, de qualquer gênero e de ambos os sexos. Calculou-se a média do nível espiritual da escala ARES por participante, assim como a média de cada fator de enfrentamento conforme a escala modos de enfrentamento. Por fim, realizou-se a correlação entre o nível de espiritualidade e cada fator de enfrentamento da escala EMEP, que são 4. Foco no problema, foco na emoção, foco na religião, pensamentos fantasiosos e foco no social, para os participantes em geral, para os católicos, espíritas e evangélicos. No total, houveram 113 participantes, dos quais 16 eram católicos, 40 espíritas e 24 evangélicos. A maioria dos participantes deste estudo utilizaram a espiritualidade e religiosidade como uma estratégia de enfrentamento para a pandemia de Covid-19. Os participantes da categoria geral obtiveram alto nível de foco na resolução de problemas e baixo nível de foco na emoção, sem relação com os aspectos sociais. Os participantes da categoria geral obtiveram alto nível de foco na resolução de problemas e baixo nível de foco na emoção, sem relação com os aspectos sociais. Os participantes da categoria evangélicos obtiveram alto nível de significância para a categoria religiosidade e pensamentos fantasiosos, com baixo nível de foco na resolução de problemas e baixo nível de foco na emoção, sem relação com os aspectos sociais. E os participantes da categoria espírita obtiveram alto nível de foco na resolução de problemas e baixo nível de foco na emoção, sem relação com os aspectos sociais. Em geral, a espiritualidade e religiosidade estiveram associadas às melhores estratégias de enfrentamento, com foco na resolução dos problemas relacionados à pandemia de Covid-19, e mensuração insignificante para o critério emocional. Evidenciou-se também que o nível de coping espiritual ou negativo ou positivo, eles podem estar associados com o sistema de crenças na qual a pessoa segue e acredita. Houve diferenças significativas entre as diferentes religiões, sendo interessante novos estudos para verificar o coping positivo e espiritual e as repercussões na saúde mental e emocional. Muito obrigada.